Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui num dia 15 de abril de 2022. Estamos prestes aí a nossa Páscoa para quem vive o calendário cristão, né? E muitas pessoas vivem, e eu também vivo. Eu não. É como eu já disse, eu tenho uma visão bastante ecumênica da vida. E aquilo que nos faz bem também, né? A gente não tem mal algum em agregar na vida da gente, sobretudo respeitar todo esse antes. Mas vamos lá. O assunto hoje que me veio assim numa provocativa muito pessoal e não é um assunto também que se encerre em poucas palavras, tem a ver com sexualidade. Eu hoje de manhã fazia uma meditação sistêmica do professor Carlos Frois, que é um dos professores que eu sempre cito, né? E foi bem delicado, assim, sabe? Porque a gente quando fala em sexualidade, a gente vai e volta lá atrás na nossa infância, como nós nos sentíamos quando nós começamos a despertar o nosso instinto sexual, né? Desde que nós nascemos, o bebê, se vocês observarem bem, nós todos passamos por todas essas etapas, né? A fase oral, a fase genital, a fase anal, né? E nós temos todos esses registros aí, cruzando algumas informações também de base somática emocional, como terapeuta transpessoal que eu sou, e de bases também que eu agrego aí reichianas, eu também trago esse olhar sistêmico, esse olhar transpessoal e esse olhar pessoal em se tratando de sexualidade, quando, como, de que forma nós começamos a despertar, a nos tocar, a nos sentir, como foi essa introdução também, né, abordagem pelos nossos pais, se houve, se não houve, se conversávamos sobre isso ou não, né? Meninas, meninos, jovens, mulheres, jovens, homens, mulheres, né? Mães. Havia essa conversa? Como é que era e como é que é para ti essa recordação, né? Em relação à sexualidade. Muitos de nós podemos guardar aí sentimentos diversos, sentimentos não muito agradáveis, sentimentos de grande prazer ou não, sentimentos de vergonha, de culpa, né? Até porque nós carregamos muitos dogmas nas nossas costas aí, principalmente dentro dessa leitura judaico-cristã. Nós carregamos muitos dogmas, muitas coisas de proibição, de culpabilidade, e tudo isso era muito tabu, né? Ainda se vive esse tabu de diferentes formas, no meu ponto de vista. E a gente vai se dar conta disso, a gente vai se dando conta disso, às vezes passa a vida sem se dar conta, mas quando a gente começa a se trabalhar, seja fazendo terapia, seja com as abordagens sistêmicas e com as abordagens de busca de cada um de nós, a gente se depara, sim, com essas questões, as nossas relações passadas, como era conosco, como era o processo em si desse toque, desse corpo, desse sentir prazer, ou se isso era uma coisa, né,
horrorosa, proibida, né? Então, eu me lembro de diferentes momentos da minha vida, claro, né? E na análise sistêmica, no passo a passo de olhar sistemicamente e de sentir isso profundamente, é que eu venho também constatando muitas coisas acerca de mim mesma. E talvez aí do outro lado tu te identifique profundamente com isso. Hoje a gente vive muitas possibilidades, tudo está mais aberto ao nosso dispor, mas também dentro disso também existem aí, no meandro, no miolo de tudo isso, existem muitas questões a serem revisadas por nós, dentro de nós. Então, como era essa relação, por exemplo, que tu via dos teus pais, pais biológicos, pais adotivos, ou mesmo se tu não conheceste, mas como era essa identificação com o lado do prazer sexual, como era isso? Como era o teu olhar, como era a tua percepção disso tudo? Eu me recordo que a minha primeira menstruação veio aos 10 anos, né? Tem pessoas que tiveram a sua primeira menstruação com 15, com 16, outros com mais cedo. Eu sou dessa banda que chegou mais cedo. E já aí eu me lembro de uma vergonha absoluta que eu sentia. Por diferentes circunstâncias eu sentia essa vergonha, né? Porque quando aconteceu, eu não estava na minha casa, eu estava em férias no Rio de Janeiro, na casa de tios, e uma das minhas irmãs, a minha irmã do meio, que já partiu desse mundo, ela brincou muito comigo e ela contou para todo mundo na praia que eu estava mocinha, né? E aquilo me deixou com uma vergonha absurda. Eu tive muita vergonha de mim, né? Eu mal sabia o que tudo aquilo significava. Não existiu uma prévia, né? Então essa prévia eu tive que significar dentro daquilo, das ferramentas que eu tinha 10 anos. E também nesses 10 anos, eu também tive a marca, né, da perda brutal do meu pai, né? Todas essas perdas, todos esses acontecimentos somam-se num contexto, num mosaico que a gente vai montando sobre essas questões, principalmente sobre a nossa sexualidade, né? E ao longo do meu crescimento, isso tudo passou muito batido. Eu não me recordo de ter tido conversas sobre isso, de como eu deveria me comportar, de como eu deveria cuidar do meu corpo, né? Da minha autopreservação. Então, tudo isso ficou, não estou aqui me vitimizando, nem culpando, nem pessoalizando. Eu simplesmente estou compartilhando com vocês algo que dentro dessa temática sistêmica é algo muito profundo para todas e todos nós, meninas e meninos, mulheres e homens, né? Então, como a gente enxergava, por exemplo, os nossos pais? Nós imaginávamos que os nossos pais se relacionavam intimamente ou não? Eu não me recordo de pensar nisso. Não me recordo de pensar nisso. Eu me espelhava muito e via muito as minhas irmãs com seus namorados, né?
Eu olhava para isso tudo, eu tinha muitas interrogações, mas aonde que eu quero chegar, né? Principalmente pegar essa plaquinha aí, como se fosse um desenho que a gente vai fazendo aqui agora, né? Vamos colocando aqui nessa nuvem, vamos colocar nessa nuvem esse primeiro registro, como nós nos sentíamos na nossa juventude, na nossa adolescência, com relação à nossa sexualidade. Outra nuvem, como que nós imaginávamos os nossos pais dentro disso, dentro do dar-se prazer e tomar prazer. E como era para nós o prazer consigo, né? O prazer contigo mesma, se acontecia alguma coisa, se tu te escondias, se tu tinhas vergonha, medo de te tocar, por exemplo, tá? Então, todas essas questões, elas ficam aí nessa nuvem, né? Aí vamos criando outras nuvens. E com o passar do tempo, como eram as relações entre, né? Entre parceiros, entre namoradas, namorados, homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher. Sim, por quê? Porque isto eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto que tem muitos desdobramentos aí, mas isso acontecia e isso acontece e muitas vezes acontecem por fatores outros, né, que estão relacionados, outra nuvem, a abusos, a registros conflituados, né, ou registros não muito positivos, não muito bons, né? Então, outra nuvem, esse prazer, como era associado e como é associado hoje, como se vive isso, como se viveu e como se vive isso. Né? E dentro do olhar sistêmico, fazer um mapa disto é fundamental para toda uma libertação e uma ressignificação. Essa palavra se tornou, para mim, uma palavra de ordem. Ressignificar. Ressignificar aquilo que, por exemplo, não foi tão bom lá atrás. Né? A nossa primeira relação, vamos supor, a nossa relação quando nós nos relacionamos com um outro homem, né? Intimamente, mais intimamente, ou quando um homem se relacionou com uma mulher mais intimamente, como foi? Como foi? De que forma foi? Alguém orientou, não orientou? Isso foi forçado? Isso foi de livre e espontânea vontade? Ou isso teve complicadores aí, né? Grandes complicadores. Então, como a gente não sabe, né, a gente vai para a vida, vai seguindo meio que no tranco, né, até que a gente um dia pare para olhar para isso. Hoje, diferentes grupos, muitos grupos, né, onde mulheres colocam o empoderamento feminino, outros grupos onde homens colocam, né, grupos de guerreiros, né, a força do guerreiro. Tudo isso muitas vezes vem sem todo esse olhar de antes, minuciosamente, né? Minuciosamente, aí ponto por ponto, que sensações que vieram aí, que memórias que se guarda. Eu sempre recomendo um livro que para mim fez muito bem, entre outros tantos, que é Nunca Acreditei que Acontecesse Comigo, da Brené Brown. Procura aí Brené Brown, né, com W no final, que você vai achar o livro sobre a vergonha. Né? E, particularmente, através de toda a minha educação católica, apostólica, né, aquela questão muito vinculada a pecado, a culpa, né, a vergonha de repente
pensar em algo, né? Só de pensar já se cometia um pecado, né? Pecado mortal. E claro que ao longo da vida eu fui ressignificando muitas coisas. Eu fui tendo um intercâmbio multicultural muito grande, e dentro desse intercâmbio eu pude olhar para outras formas de ser, de manifestar-se, porque nós somos na natureza o animal que não se relaciona só para reprodução, né? Nós temos outras questões e outras tantas questões envolvidas aí. Então, nós sim nos reproduzimos aí, né? Criamos e recriamos, mas nós temos, no que tange a sexualidade, muitas outras tantos outros degraus, né? Tantas outras janelas, tantos outros significados, leituras dentro dessa sexualidade, dentro principalmente do que vem a ser dar-se prazer, dar e tomar, né? Dar e receber, e de que forma nós estamos fazendo essa dança. Também se vê muito nos tempos de hoje, muita banalização, né? Isso também é complicado e isso também é polêmico. Muitas banalizações, muitas coisas aí que são severamente preocupantes no que tange a jovens, a todos nós, né? Jovens, crianças, jovens e adultos. Então, nesse universo do prazer e da sexualidade com prazer, a intimidade com prazer, a troca com prazer e na inteireza, né? E também sem ter a culpa e a vergonha de expressar como se sente, como se gostaria de ser tocado, como que a gente olha para o corpo da gente, para as marcas da gente. Entram muitas questões aí, né? Tem uma expressão que eu escutei muito, principalmente nessa minha vivência direta e indireta com o universo indígena, que é em relação ao ventre. Eu também fiz parto, né? E eu também aprofundei muito essa questão do amparar a vida, do sentir a vida em mim e através de mim. Eu sou mãe, eu agora já sou avó, então tudo isso passa por todo um registro de antes, né? E nesse registro de antes, nas nossas relações passadas, na nossa relação de hoje, né? Ou se você está sem uma companheira, sem um companheiro, ou o desenho que tem a tua relação, né? Mas trazer essa consciência, trazer à consciência essa memória, essas memórias e a atual, né? A atual memória, fazer com que tudo aquilo que antes possa ter sido difícil, vergonhoso, cheio de ranços, cheio de prisões, cheio de culpabilidades, que possa ser ressignificado. E dentro dessa expressão que eu escutei muito no universo indígena feminino, ela vem da seguinte forma: ela vem dizendo, o teu ventre fala, toca no teu ventre e escuta o teu ventre, e o teu ventre fala. E isso não serve só para mulheres, serve para todos nós, homens, mulheres. Né? Tocar esse ventre, tocar nessa parte do corpo, tocar-se e reconhecer-se merecedor, reconhecer-se em paz, feliz com aquilo que você verdadeiramente deseja, né? Deseja não no sentido fútil da palavra, não no sentido apenas carnal da palavra, mas no sentido
mais sagrado, que é o sentido da entrega, do entregar-se, né? E ao mesmo tempo receber, né? Entrego-me com amor, entrego-me com consciência, né? Com amor, e recebo também dessa forma. Então, muitas e muitas questões que não foram assim, na maior parte das vezes, né, nós devemos olhar para elas, deixando olhar, elas estão lá atrás, né? Elas estão lá atrás. E dentro desse estar lá atrás, do nosso passado, presente, né, dizer aquilo que nós precisamos dizer. Sim, eu vejo como foi. E foi como foi dentro daquilo que cada um tinha como o melhor, ou como o prazer, né? Ou como a noção de amor que cada um tinha. Porém, hoje, né, as nossas escolhas foram ressignificadas e hoje eu me permito dizer aí, né? Dizer aí você para você. Eu me permito hoje, com a minha companheira, com o meu companheiro atual, né, viver na plenitude sagrada essa relação. Uma relação de cumplicidade, de lealdade compartilhada, de prazer compartilhado, onde eu posso expressar, aonde eu posso olhar para mim por inteiro, né? E dizer que agradecemos todo o antes. Por mais doloroso que possa ter sido, porque aí nós estamos numa esfera, numa amplitude de possibilidades aí que podem não ter sido nada boas. Podemos ter registros aí profundos de abuso, de desrespeito, abusos de diferentes tipos, né? Na infância da gente, a gente vive muitas coisas, na adolescência, na fase adulta, e tudo isso se reflete na nossa fase oral, né, anal, genital. Isso tudo está aí na psique humana. Isso não sou eu apenas que estou aqui jogando, né, informação sem sentido. Isso está no registro de todos nós. Né? E muitas vezes nós não sabemos nem como argumentar sobre isso. Que dirá, né, argumentar consigo, que dirá com um companheiro, uma companheira, né, argumentar sobre isso, sobre como é o prazer para ti. Então, nessa meditação que eu fiz hoje e que me inspirou a vir aqui, tudo isso era um grande mosaico, tudo isso foi sendo passado, mostrado na minha tela mental, no meu sentir, né? E eu fui olhando para isso, olhando para aquilo que foi aos trancos e barrancos, muitas vezes, né? Que não foi sequer conversado, que não foi sequer esclarecido, que não foi sequer respeitado, né? Então, trazer isso com amorosidade para a cura de si e olhar-se desnudo, olhar-se sem as roupagens, né? Olhar-se sem as roupagens todas e olhar-se profundamente e ver, isso é um exercício muito lindo, muito profundo, e ver-se por inteiro. Tá? Eu quero deixar aqui a dica também de um livro do Rabino Newton Bonder sobre alma e moral. Eu já citei isso em outras abordagens e essa foi também, esse livro foi também um livro que virou uma peça, onde, se não me equivoco, a atriz era Clarice Nixter, se não me equivoco.
mas para não afirmar, procura Alma e Moral, Rabino Newton Bonder, e procura o livro. Um livro pequenininho, mas de um conteúdo lindo sobre essa nudez, sobre como nós também encaramos tudo isso, inclusive dentro dessas bases judaico-cristã que a maior parte de nós carrega um tantão disso, né? Dessas bases. Eu espero que de alguma forma tenha te dado alguma luz, e se tu quiseres ir mais fundo, constelar sobre a tua sexualidade, sobre o prazer ou sobre outras questões, me procura, se tu sentiu, né? E vamos constelar. Gratidão.